E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde basicamente vocês fazem perguntas e eu as respondo no vídeo. Aí você vem aqui nos comentários desse vídeo, deixa a sua pergunta, eu respondo numa próxima edição e assim a gente vai se retroalimentando até o final dos tempos. Desde o início eu já peço então para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários aí para responder você também as perguntas aqui contidas e deixar o seu questionamento para a próxima edição. Começo com a pergunta do Pedro Henrique Ribeiro. O que você acha da venda de patrimônio do Cruzeiro como saída para a arrecadação financeira nesse momento de crise? Pedro, obrigado pela pergunta. Eu já respondi isso em outros momentos, mas acho que vale a pena a gente pontuar especificamente. Eu sou totalmente a favor que o Cruzeiro venda o seu patrimônio, especialmente quando a gente fala de sede social, clube do clube, sede administrativa, especialmente a Toca da Raposa 1, né, que tem gerado muito mais prejuízo do que benefício ao clube. Mas a gente tem que entender que no momento isso não é uma possibilidade, tá? Primeiramente porque todos os prédios do Cruzeiro, eles estão irregulares nesse momento, questão de documentação mesmo. Praticamente todos eles também estão já utilizados na justiça como forma de garantia para pagamento de alguma dívida. E além disso, tem a questão burocrática para você vender qualquer coisa que seja patrimônio físico do clube. Você tem que ter a aprovação de mais de 90% do conselho, tá? Eu realmente não sei se mais de 90% do conselho entende que isso é interessante. E ainda tem uma questão de mercado, né? Você tem que achar comprador, você tem que achar uma boa proposta e nós não estamos num bom momento para você fazer grandes vendas, né? A gente vê aí que o mercado não está muito aquecido, até porque a gente está no meio de uma pandemia, então o cenário é de fato muito complicado. Não é simples assim, vamos vender patrimônio que vai aparecer um comprador, vão aparecer milhões de reais na nossa conta. A coisa não é simples, é um longo processo até conseguir regularizar os imóveis, tá? E depois disso, buscar um comprador, chegar à conclusão que realmente o melhor a ser feito é vender. E eu sou totalmente favorável, cara. Eu acho que clube de futebol não precisa ter clube de piscina, clube de futebol não precisa ter prédio de sede administrativa. Eu acho, inclusive, que um clube de futebol ele deveria ter uma sede. E nessa sede você consegue resolver tudo. O administrativo tá ali, a parte de futebol tá ali, categoria de base tá ali, time masculino, time feminino. Dá pra caber tudo ali, sabe? Mas assim, talvez isso não seja possível nas atuais instalações do Cruzeiro. Eu até já vi o Júlio Reis falar sobre isso, né? Ele que é um camarada que entende muito de gestão, que seria interessante o Cruzeiro ter de fato um complexo ali que reunisse todas as atividades do clube. E eu acho que é uma coisa bem interessante sim, só que tem uma grande distância, né, entre aquilo que é possível fazer e aquilo que seria o ideal. Eu concordo que isso seria excelente para o Cruzeiro, mas nesse momento eu acho que tem muitos processos a serem feitos até o Cruzeiro poder chegar a algo nesse sentido. O Vitor MH77 pergunta: você acha que com essa alta do euro o Grêmio pode desistir de comprar o Orejuela? E o que você prefere, que ele seja vendido com essa alta do euro ou que ele retorne? Vitor, obrigado pela pergunta. Cara, eu acho que a grande questão que deve fazer o Grêmio não querer comprar o Orejuela nem é necessariamente a alta da moeda. Tem muito mais a ver com o desempenho em campo, né? Até esse momento, o Orejuela é um mero reserva do Vitor Luiz, não fez boas partidas, inclusive, quando entrou. Então, tecnicamente, eu acho que hoje o Grêmio não teria interesse em exercer o direito de compra que tem sobre ele, que é de 3,5 milhões de euros. Quando a gente olha para a parte financeira, com a cotação de hoje, que o euro está aproximadamente R$6, tá? Esses 3,5 milhões de euros seriam mais de 20 milhões de reais. Então, por isso, eu acho que o melhor nessa história seria, de fato, o Grêmio comprar o jogador e o Cruzeiro receber essa grana. Eu gosto do futebol do Orejuela, acho que ele é um bom lateral. Se voltar pro Cruzeiro, vai ser muito útil pra gente. Mas eu, sinceramente, acho que no nosso momento, a gente precisa muito mais de 20 milhões de reais na conta do que de um lateral direito, que, convenhamos, é um cara que é importante, ajuda, faz bem um papel tático, mas não é um cara que ganha jogos por você, né? Tanto que o Orejuela, ano passado, apesar de ter obtido relativo destaque, ele fez parte de um elenco que foi rebaixado. Então, se eu pudesse escolher um cenário ideal nessa história, seria, de fato, o Orejuela ficar no Grêmio e entrar esses 20 milhões de reais aí na nossa conta, tá? Eu acho que seria o melhor. Mas hoje eu acho que o mais provável é que o Grêmio não exerça o direito de compra e ele retorne ao Cruzeiro para disputar a temporada 2021. O Gustavo Piscinin pergunta: qual você considera o principal motivo para a dificuldade recorrente do Cruzeiro contra times argentinos no mata-mata da Libertadores? Gustavo, obrigado pela pergunta. Eu não apontaria apenas um motivo, tá, pelo qual o Cruzeiro não tem conseguido passar pelos times argentinos em mata-mata.
quando a gente olha historicamente, né, a última vez que o Cruzeiro venceu um time argentino em Libertadores no mata-mata foi em 76, quando a gente foi campeão em cima do River Plate. Mas o primeiro motivo que eu citaria é o fato dos clubes brasileiros em geral enfrentar times argentinos como se não fossem jogar futebol, como se fosse um outro esporte, uma coisa diferente. Argentino é malandro, argentino dá porrada e não sei o quê. Sendo que quando a gente olha para o campo e bola mesmo, a maioria dos times argentinos tem ganhado da gente é no futebol, é que eles têm jogado mais bola que a gente. E isso vale para o Cruzeiro e vale para praticamente todos os outros times brasileiros. Os clubes entram tão pilhados nessa coisa de, meu Deus, é um time argentino, vai ser um jogo nervoso, que eles esquecem de jogar bola. A gente viu isso acontecer com o Cruzeiro inúmeras vezes, e isso é uma coisa babaca, gente. Não é só porque o time é argentino que ele é necessariamente violento. Por exemplo, se você olhar historicamente, times uruguaios costumam bater até mais que os times argentinos, e em algumas situações a gente vê times brasileiros sendo muito mais violentos que os times argentinos nesses confrontos de Libertadores. Não tem essa fita de que brasileiro é bonzinho e argentino é sangue ruim. Não existe isso. E eu acho que as eliminações do Cruzeiro basicamente são por campo e bola, tá? Elas não são porque o nosso time deixou de competir, mas elas passam muito pela nossa incompetência na hora de fazer gol. Quando a gente olha todas as eliminações, em todas elas o Cruzeiro teve inúmeras oportunidades de fazer gol, não balançou as redes dos caras e foi castigado por isso, né? Eu acho que passa muito por essa questão psicológica, sabe? Os caras são muito mais frios na hora de decidir, e os jogadores do Cruzeiro, isso é um problema recorrente há muitos anos, né? O Cruzeiro erra gol demais. Outro detalhe que eu acho que vale a pena a gente apontar é a arbitragem, né? Tem acontecido muitas vezes de arbitragens favorecerem clubes argentinos. No caso do Cruzeiro, a gente pode falar 2 vezes contra o Boca Juniors, tá? Em 77, o Cruzeiro foi roubado na final, numa decisão que foi para os pênaltis, né? O jogador do Boca Juniors chuta o pênalti para fora, se eu não me engano, e o juiz manda voltar a cobrança porque o Raul se adiantou, né? Quer dizer, pela regra, se o goleiro adianta e faz uma defesa, beleza, você pode voltar. Mas se o cara chutou na trave, chutou para fora, não tem nada a ver, até porque o goleiro não interferiu na jogada. Mas isso aconteceu naquela final de 77, tem vídeo para todo mundo ver, e o Cruzeiro de fato foi prejudicado demais ali. Dizem que no jogo também teve muita situação ali mal explicada, né? Mas que enfim, era pro Boca ganhar mesmo, a arbitragem entrou muito determinada nisso. Em 2018 teve aquela expulsão ridícula do Dedé no jogo lá da Argentina, né? No jogo da Bombonera, o jogo tava 1-0 para eles, o Cruzeiro teve chances, até o Thiago Neves, por exemplo, perdeu gols feitos tanto na Bombonera quanto no Mineirão, né? E depois o Cruzeiro toma o segundo gol, aí vem aqui pro jogo em casa, a gente até ameaça a pressão e toma um gol no final e acaba sendo eliminado. E mais um exemplo de jogo que teve gol feito, né? Vocês lembram que tava 1-0 pro Cruzeiro e o Raniel perde um gol ridículo, assim, que tava praticamente ele e o goleiro, aquele goleiro Rossi horroroso, e o Raniel conseguiu perder o gol. É isso, o Cruzeiro perde gols inacreditáveis contra times argentinos e passa muito por essa coisa de enxergar o time argentino como uma coisa absurda, como um adversário inalcançável. Passa até por ter medo do time. Você tem que ter respeito pelo adversário, medo nunca. E a outra questão que eu abordaria é o fato de que a gente joga pouco contra times argentinos, né? Porque você olha e fala assim, nossa, a última vitória foi em 76, tem quase 50 anos que você não ganha de um time argentino. Tá, mas quantas vezes você enfrentou um time argentino? 76 ganhou, 77 perdeu, né, pro Boca, como eu já falei. Aí o Cruzeiro só foi jogar contra o argentino em mata-mata, o que? 2008, né, que foi contra o Boca, mais uma vez, o Cruzeiro perdeu pro Boca, porque o Boca era melhor mesmo, tá? Isso aí a gente tem que saber reconhecer mesmo, os caras eram melhores que a gente, e o Palácio fez o que quis com o Espinosa do Mineirão. Então eu diria que passa por isso, cara, são alguns fatores, não é um só, sabe? Tem alguns momentos que o Cruzeiro foi prejudicado pela arbitragem, tem o fato da gente enfrentar muito pouco esses times, e eu acho que a única forma de você superar esse trauma, digamos assim, é enfrentar mais umas vezes, encarar de frente e você vai começar a ganhar. É você olhar para o adversário como um adversário, que é só isso que ele é. Você não precisa ter medo do outro time só porque ele é argentino, e eu acho que isso precisa ser trabalhado na cabeça de muito jogador brasileiro. O Ricardo Eustáquio pergunta, o que você acha de uma volta do Ramires? Acha que ele cairia bem no time? Ele teria mais história para escrever no Cruzeiro em um centenário? Ricardo, obrigado pela pergunta. Eu gosto demais do Ramires, cara. A primeira passagem dele pelo Cruzeiro eu acho que foi espetacular.
Acho que ele é muito injustiçado pelo que aconteceu no final da Libertadores, que as pessoas dizem que ele tirou o pé, sendo que ele jogou a fase final inteira da Libertadores já negociado, né, e iria tirar o pé justamente na decisão. Isso não faz o menor sentido. É uma daquelas coisas que as torcidas inventam quando o time perde. E eu até brinquei sobre isso quando passou aquela reprise do jogo do Cruzeiro na final de 97, né, porque o Palhinha jogou a final da Libertadores já vendido pro futebol espanhol e ele erra um gol ridículo debaixo da trave. Mas como o Cruzeiro foi campeão, ninguém fala que ele tirou o pé, né? Mas como o Cruzeiro perdeu pro Estudiantes, aí o Ramírez tirou o pé na decisão. Não faz o menor sentido. Mas olhando pela questão atual, eu não acho que o Ramírez seria um jogador a acrescentar muito pro Cruzeiro nesse momento, porque o Ramírez está muito mal no Palmeiras, né? Esse início de ano, pelo menos, ele tem jogado regularmente, foi titular em várias oportunidades, mas não é nem sombra daquele Ramírez que a gente conhece. É um jogador que perdeu muito aquela velocidade, e para isso a gente pode falar da passagem pelo futebol chinês, né? Ele ficou praticamente 2 anos sem entrar em campo, sem jogar uma partida sequer, e isso atrapalhou muito para ele. O Ramírez já é um jogador numa idade avançada, tem um salário absurdamente alto, ele tem um salário nível China jogando no Palmeiras, então o Cruzeiro não tem a menor condição de pagar o salário dele hoje, e pelo que ele vem apresentando em campo, eu realmente não acho que seria um grande acréscimo, tá? Acho inclusive que se o Ramírez volta pro Cruzeiro hoje jogando esse futebol que ele tá jogando, acabaria servindo só para ele apagar aquela memória positiva que a gente tem da primeira passagem, e se eu fosse ele, pelo menos, eu não voltaria não, porque a torcida do Cruzeiro, apesar de ter muita gente que questiona essa Libertadores, ele tem uma relação muito boa com o clube, ele teve uma passagem muito marcante pelo Cruzeiro, apesar de ter faltado um grande título, né, só ganhou o Campeonato Mineiro, mas acho que um retorno do Ramírez hoje teria um potencial muito mais destrutivo, né, para a imagem que ele tem junto ao clube, do que construtivo aí, do que ele poderia trazer novas, boas memórias para o Cruzeiro. Acho que não é o caso, e acho que o Cruzeiro precisa olhar para jogadores mais jovens e mais baratos também. O Luiz Gustavo Furtado pergunta: teve algum jogador que fez mais gols que partidas pelo Cruzeiro? Luiz, obrigado pela pergunta. Teve, tá? Teve um jogador que fez mais gols que partidas pelo Cruzeiro. Na verdade, não foi Cruzeiro, né? Foi na época do Palestra Itália, mas temos João Fantoni, tá? O Ninão, que marcou 167 gols em 127 partidas pelo clube. Ele defendeu o Cruzeiro, quando ainda era Palestra Itália, entre 1923 e 1936. Foi o único que eu encontrei nessa pesquisa, tá? Eu posso te dizer que entre todos aqueles que marcaram mais de 50 gols pelo Cruzeiro, ele é o único que tem média superior a um gol por partida. Não consegui olhar todos os jogadores da história do clube, porque isso é meio que impossível, tá? Mas realmente, pelo que eu pesquisei aqui, não achei nenhum outro jogador que tenha uma média tão boa assim. Numa era moderna de Cruzeiro, o único jogador que se aproximou aí dessa média de um gol por partida foi o Ronaldinho, tá? O Ronaldo Fenômeno, que marcou 56 gols em 58 jogos pelo clube, que dá uma média de 0,97 gol por partida. O Charles Batista pergunta: qual foi mais importante no bicampeonato brasileiro 2013 e 2014? Everton Ribeiro ou Ricardo Goulart? Charles, obrigado pela pergunta. Essa é tipo escolher filho preferido, né? Porque os dois foram excelentes nas duas conquistas, ambos foram titulares, marcaram muitos gols, eram os principais nomes daquela conquista, e não à toa eu acho que todo cruzeirense gostaria muito que eles voltassem para cá um dia. Mas tendo que escolher um, eu acho que o Everton Ribeiro fez mais pelo Cruzeiro e ele foi mais constante naquelas duas campanhas, né? O Ricardo Goulart marcou muitos gols em 2014, em 2013 o Goulart nem começa como titular, né? O Diego Souza é o titular, mas ainda no primeiro turno o Diego Souza vai embora e o Goulart se firma ali como nosso meia central, mas para mim o Everton Ribeiro ele era o principal jogador daquele Cruzeiro nos 2 anos, tá? Porque era o principal armador de jogadas, o Goulart era um cara que chegava muito, fazia muito gol, era muito importante, mas quem construía o jogo do time do Cruzeiro era realmente o Everton Ribeiro. E eu acho que até hoje o Cruzeiro se ressente muito da falta de um armador, né? A gente já tentou emular esse papel de um meia canhoto aberto pela direita, construindo em diversos jogadores. A gente já teve o Gabriel Xavier, que foi uma esperança disso e não vingou nada, né? Muita gente enxerga o Maurício com esse potencial atualmente, eu acho que ele ainda tem muito a se desenvolver, mas pode de fato se tornar um grande jogador. Tem gente olhando o Regis dessa forma, tinha gente que achava que o Thiago Neves podia ser o cara, e ninguém conseguiu ser de fato esse grande armador do time do Cruzeiro. O único que foi de fato um armador, mas nem era canhoto, né? Era o Robinho, que teve bons momentos pelo Cruzeiro, mas jogou tudo no lixo com o péssimo rendimento dele nas últimas temporadas e a falta de um comprometimento profissional com a camisa do Cruzeiro também. E por fim, o Sandro César pergunta: você conhece alguém mais cruzeirense que o 6x1
Câmara, o cara só fala do Cruzeiro. Sandro, obrigado pela pergunta. Realmente tem chamado a atenção, né? Nessa semana, por exemplo, aí tava dando uma olhada no noticiário e não teve um dia sequer que você não via a cara do 6x1 Câmara, né? Ou 7 Câmara para os íntimos, em alguma notícia relacionada ao Cruzeiro. Você abre lá, Globoesporte.com, você vai olhando as notícias, vai ter uma lá, do presidente do Atlético falando do Cruzeiro. Super Esportes, a mesma coisa. E são assuntos diferentes, né? O cara tá toda hora super incomodado e falando do Cruzeiro. Eu até entendo, por um lado, né, esse desejo do camarada em se tornar relevante de alguma forma. Afinal, não importa o que o Atlético faça, não importa a draga que esteja o Cruzeiro, o Atlético ainda é um clube muito menos interessante, muito menos vitorioso para falar. Então é natural que o Cruzeiro ainda tenha, né, uma visibilidade maior da mídia e que gere um interesse maior. Só que, como presidente do Atlético, eu acho que ele deveria se focar em falar do clube dele. Mas tem muito de estratégia nisso também, né? Uma tentativa de desviar o foco da péssima administração que o camarada tá fazendo. Agora tá encerrando o mandato dele, né? Esse é o último ano e o cara não ganhou nem Campeonato Mineiro, né? O camarada não ganhou nada. Então, assim, tá fazendo uma péssima gestão na parte financeira, tanto que as dívidas do clube, nosso rival, estão cada vez maiores, né? E, inclusive, assim, o Atlético não passou por um processo de roubo como aconteceu no Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro teve isso, né? O Cruzeiro, basicamente, entraram lá, saquearam o clube e é por isso que a gente tá nessa draga. O Atlético, até esse momento, não parece que seja o caso. Parece que são pessoas honestas, o problema é que são pessoas incompetentes. Lembra muito a gestão do Gilvan, né? Com a diferença que o Gilvan, pelo menos, ganhou título. E numa análise fria, né, não tem sido de todo ruim, porque por bem ou por mal, o camarada tem gerado mais engajamento aí nas redes do Cruzeiro e fazer a nossa marca aparecer mais, né? Então eu fecharia dizendo que como presidente do Atlético, né, eu acho que os atleticanos não estão muito satisfeitos, mas como assessor do Cruzeiro, ele até que tem feito um bom trabalho. Se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar a sua pergunta para que eu responda numa próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!